E em São Paulo, neste 1º de maio, centrais sindicais fizeram atos pelo Dia do Trabalhador. O tema central dos eventos foi o fim da escala 6x1. Na manifestação na zona norte da capital, o esforço dos organizadores em levar shows de cantores sertanejos e até o sorteio de 10 carros não foi suficiente para atrair militantes para a festa. O presidente Lula, que não compareceu ao evento, evitou a reprise do vexame do ano passado, quando só 1.600 pessoas participaram do ato organizado pelas centrais sindicais. Na região central da cidade, em frente ao MASP, também ocorreu um protesto para pedir a redução da jornada de trabalho. A exemplo do ato na Zona Norte, o evento em plena Avenida Paulista também não mobilizou quase ninguém. A deputada Érica Hilton, do PSOL, autora do projeto que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, arrumou um culpado para baixa adesão popular aos eventos. Então nós precisamos sim, enquanto Congresso Nacional, fazer esse debate, apresentar uma saída e dar mais dignidade aos trabalhadores. Essa é a mensagem que nós estamos nas ruas passando nesse dia 1º de maio, evocando o conjunto de trabalhadores. Infelizmente a cidade de São Paulo está um pouco desfalcada por conta do show da Lady Gaga, mas mesmo assim o povo veio para as ruas e nós seguiremos manifestando até que essa proposição seja aprovada na Câmara dos Deputados. Aí, Silvio Naval sobrou para Lady Gaga o fiasco do 1º de maio. Trabalhador. Ele prefere a Lady Gaga a um carro. Essa 10 carros. Primeira pergunta, eu não acompanho esses shows. Alguém sabe? O show não é no Rio de Janeiro? Porque eu vi umas imagens do Copacabana Palace. Rio de Janeiro no sábado. E o que tem a ver com a Avenida Paulista? Acho que é o Campo de Bagatelle, ali é a Zona Norte de São Paulo, onde a força sindical historicamente faz os seus... Os operários que o Lula tirou da pobreza vão para o Rio de Janeiro. Estão no show da Lady Gaga, segundo a Érica. Pagaram ingresso caro. Claro. Olha, Paula, bom, eu acho que quem está do outro lado da tela já entendeu tudo, né? Mas... É o seguinte... Fala assim. Não, vamos... Não, só lembrar o seguinte, veja bem, há pouco tempo eles organizavam, cada central sindical organizava a sua festa, usando o kit manifestação lá, sanduíche de mortadela, a tubaína, aquelas coisas, e as três, depois se uniram, começaram com esse negócio de carro. Agora nem com carro e vão culpar a pobre Lady Gaga, tão mal para burro. Por isso as coisas vão ficando claras, né? Por isso que estão assaltando até os aposentados. Exatamente. Esse é o sobreviver. Esse é um 1º de maio que acontece... Para financiar os sindicatos, né? Para financiar sindicatos. Esse é um 1º de maio que acontece quando os sindicatos que voltaram à superfície com o retorno também do Lula e da esquerda ao poder estão no epicentro, no olho do furacão de um dos maiores escândalos desde a redemocratização do país. O PT sempre tem todos os itens, todos os colocados nesse pódio dos grandes escândalos, mas para se ter uma ideia, seguramente não serão só 6,3 bilhões de reais que foram roubados a conta-gotas no bolso de cada aposentado e pensionista. Mas para se ter uma ideia, essa é a cifra de onde parte inicialmente o desfalque da Petrobras em 2015, quando da Lava Jato e quando do Petrolão. Como a gente sabe que essa investigação ela ainda está no início, provavelmente esses bilhões serão muito maiores. Então os sindicatos voltam à cena política num momento em que o 1º de maio dá a resposta de que eles representam um velho Brasil, de que esse é um cenário de um Brasil que já passou a limpo. Não adianta mais essa agenda de trabalhar menos, culpar o patrão, lembrar do sem anistia. Nós exibimos imagens agora e num dado momento aparece as bandeiras sem anistia, em pleno Dia do Trabalhador. Será que a esquerda nunca parou para pensar, apesar de envelhecer mal, apesar dessa juventude grisalha, será que eles nunca pararam para pensar que ninguém vai sair à rua no meio de um feriado ou de um domingo de manhã para protestar contra o azar alheio, para protestar que mães, que avós fiquem atrás das grades sem ter feito crime nenhum e não possam voltar para suas casas depois de tanto tempo? Será que eles não pensam que as pautas estão erradas? É disso que se trata. Não adianta sortear carro
Não adianta sortear barra de ouro, geladeira. Não há nada que vá fazer com que o brasileiro volte para o passado. Eles são fósseis políticos, Paula. Basta olhar quem estava em cima do palanque. Pois é, Marina, nem show de sertanejo, nem sorteio de 10 carros. E tem essa pauta ainda, Silvio falando, a pauta do fim da escala 6x1 também não mobilizou os brasileiros aí para as ruas. Pois é, isso me lembra do ano passado, né, no 1º de maio, que o Lula pediu voto para o Boulos, né? Fez aquele showmício lá ridículo, patrocinado pela Petrobras. E uma coisa me marcou, que tinha mais banheiro químico do que pessoas. E agora foi muito interessante, porque vendo as imagens aéreas, eu vejo a mesma coisa. Tem muito mais banheiro químico do que pessoas, né? Isso mostra, de fato, a falência completa da narrativa. E aí eu queria só me atentar aqui um pouco nessa questão da escala 6x1. No dia do trabalho, né, que é algo que, de fato, dignifica o homem, né? Eu gosto sempre de lembrar isso. Só há negócio quando aquilo que você está vendendo vale mais para quem está comprando do que para você. Então, o trabalho é isso, é quando você sai da sua bolha para fazer algo para alguém, né? Por exemplo, aqui na Revista Oeste, só existe a Revista Oeste porque os nossos assinantes, quem está de casa, vê mais valor no que está aqui do que o que a gente recebe, senão não teria negócio, né? Isso vale para tudo. Então, isso é muito bom, porque é quando você produz algo para alguém. E aí, qual que é a bandeira que eles trazem? A redução do trabalho, porque o trabalho é ruim. É sempre o mesmo discurso de exploração, que trabalhar é ruim. Então, no dia do trabalho, o que eles pregam? Olha, gente, trabalhar é ruim. Né? Então, eles trazem, e isso é complicado. O que eles estão propondo aqui, né, nessa PEC, que é uma aberração que tomara que não vá para frente? Hoje você tem 48 horas semanais, né, no máximo, e eles querem transformar em 36 horas semanais no máximo. Isso daria o quê? Sendo que 8 por dia. A pessoa só vai poder trabalhar 4 dias e meio no máximo por semana, ou seja, de segunda a quinta, metade da sexta. Se ela quiser trabalhar mais, não pode, é proibido. O que vai acontecer com aquelas empresas que precisam de turnos a mais? Outra coisa, você não pode diminuir a remuneração do trabalhador. Então, muita gente vai ter que ser demitida, né, para ser contratado 1,5 no seu lugar por aquele mesmo salário, porque não tem mágica. Ou vai tudo aumentar de preço. Então, é isso. Então, é muito ruim que seja trazido como bandeira alguma coisa que vai contra a ideia do trabalho que dignifica, que vai contra a ideia de que você está ali para produzir algo para as outras pessoas, né, que aquilo que você faz tem valor para os outros e algo que pode acabar com a nossa economia, literalmente, porque foi isso que aconteceu em outros países que tentaram adotar algo parecido. Mas eles rasgaram o livro de economia, eles não estão nem aí, já está ruim mesmo. Agora, Marina, como é que é? Vale para todos os setores essa lei? Uma farmácia, por exemplo? Pois é, comércio. Comércio é super afetado. Aí você vai ter que demitir. O que vai acontecer? Vai ter muito mais gente na informalidade. O Brasil hoje, que já é um país, né, em que a gente tem mais trabalhadores informais do que formais, vai multiplicar isso, com certeza. Se você tem alguém que trabalha para você, você não vai conseguir. E outra coisa, por lei, você não pode reduzir o trabalho. Então, você vai reduzir a carga horária? Então vou reduzir a remuneração porque eu vou ter que contratar outra pessoa para os dias que estão faltando. Você não pode. Então, vai um monte de gente para a rua. Foi o que aconteceu com o piso da enfermagem, que parecia uma ideia incrível. E o que causou? Causou que os novos entrantes que estão se formando não conseguem mais emprego, fechou vários lugares, asilos de velhinhos, um monte de coisa que precisava. Por quê? Porque não dá para alcançar aquele salário. Então, uma ideia que, teoricamente, seria para ajudar, acabou levando a um grande desemprego da categoria, né? Mas acho que a população brasileira está entendendo o fracasso essa proposta aí do fim da escala 6x1, mostrar também pelo desastre das ruas, né? As pessoas não estão engajadas com essa pauta. A gente viu, gente, o protesto dos motoristas de aplicativo, que pararam o Brasil quando eles tentaram transformá-los em CLT. Né? Eles entenderam ali, olha, eu não quero regra, eu quero poder trabalhar quanto eu quiser, eu não quero que o meu dinheiro vá para o governo, né? Eu não quero isso. Então, eu vejo que a sociedade está mudando nesse sentido. Me parece também que não há maioria no Congresso Nacional, lembrando que isso é uma PEC, então precisaria, de fato, de 2/3, tanto da Câmara quanto do Senado, e vários líderes já disseram que não dá para prosperar isso, porque seria um caos econômico.
Deixa eu incluir a Ana aqui, quero saber se tem dia do trabalho também nos Estados Unidos, embora a Ana esteja no Brasil, tem escala 6x1, 5x2. Conta pra gente, Ana. Paula, lá tem o que o empregado e empregador discutirem e assim acertarem. Lá não tem CLT, cada estado, né? Como a gente sempre explica aqui, existe o sagrado federalismo americano, ou seja, são 50 mini países, podemos colocar assim, com suas próprias constituições e leis, muito bem estabelecidas pela sua população. Mas é curioso que as pessoas, quando estão insatisfeitas com o Brasil, eles não vão para a Venezuela, para Cuba, eles vão para os Estados Unidos. O livre mercado, negociação livre, empreendedorismo. É impressionante. Eu adorei essa frase da Marina, até anotei aqui, Marina, no dia do trabalho pregam que o trabalho é ruim. Eu acho que é por isso que a esquerda odeia o agronegócio, porque o agro só tem gente que trabalha de sol a sol, a família, várias gerações, os filhos, os netos, enfim, é gente que não tem medo do trabalho, é gente que coloca os pés na terra, sobe no trator e trabalha de sol a sol. Deve ser por isso que eles são considerados fascistas, né? Como o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva disse, né, num debate presidencial, numa sabatina, o agro é fascista. Pois é, o trabalho é fascista, deve ser assim, deve ser por isso que, como a Marina muito bem colocou, eles estão reclamando do trabalho no dia do trabalho. Agora, um bando de parasitas, eles querem o ônus de tudo, eles querem o ônus do trabalho, mas o trabalho dos outros, né? A mesma coisa aconteceu com a PEC das domésticas. Lembram da PEC das domésticas? Marina pode até dar uma palhinha sobre isso. Deu tudo errado, deu tudo errado. Agora, é curioso, né? O presidente eleito em 2022 não consegue encher um quarteirão. Será que é porque as nossas urnas eletrônicas ainda não têm perninhas? Chame o Elon Musk, quem sabe ele resolve isso.